Muito bem, pessoal. Tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Que bom. Então tá beleza. A gente está começando aqui uma aula. Esta aula é a aula número 1 de Word. É a aula número 1 de Word. Ok? Mas pode também ser considerada a aula número 2 de um curso geral de informática básica. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar essa aula. Então é isso aí. A aula número 2, então, no geral, é uma aula sobre processadores de texto. Então, nós vamos dividir essa aula em duas partes, parte A e parte B, tá bom? Então, a parte A, ela vai começar, né? Nós vamos começar algumas coisas mais básicas usando processadores de texto e na parte B a gente complementa. Não é muita aula, né? São apenas duas. Não dá para aprender muitos recursos dos processadores de texto, é mais para a gente conhecer o básico mesmo. Mas essa aula mesmo, que é a parte A, talvez a gente tenha que dividir ela em partes menores para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então fique atento aí que ele vai ter continuidade aí ainda essa parte da aula. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Vamos ver o que a gente vai falar hoje aqui com vocês. Então é o seguinte, nesta aula trabalharemos com processadores de texto. O mais usado nas empresas, sem dúvida nenhuma, é o Word, do pacote Office da Microsoft. Não tenho dúvidas que não existe um outro processador de texto tão popular quanto esse, embora o Google Documentos hoje também é bem popular para algo que você possa trabalhar online. Mas existem outros também aí, OpenOffice, coisas assim. Bom, sem mais, a gente vai se concentrar naquilo que realmente pode ser útil no mundo comercial, quando você for trabalhar numa empresa e lá tiver instalado o pacote Office, tá? Então, processadores de texto, para que servem, né? Antigamente, a máquina de escrever servia para digitar texto e não mais do que isso. Mas os processadores de textos, eles têm mais funções do que apenas digitar texto. Bom, os processadores de texto servem para digitar, claro, para editar, diagramar textos. Isso inclui fazer composições para jornais, revistas, trabalhos científicos, sites, trabalhos no escritório em geral. Então não é só digitar texto não, vai desde um texto simples até um produto final mesmo, como um livro, com tudo o que o livro necessita, ou um jornal completo com tudo o que ele necessita, e qualquer outra ferramenta ou qualquer outro produto que envolva texto, tá bom? Então é um software bastante interessante. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o processador de texto mais popular, que eu já comentei, que é o Word, e vamos seguir alguns tópicos aqui. Não sei se esses são os melhores tópicos, mas a gente está seguindo esses tópicos que foram indicados por nós para alunos de curso técnico que tem já aplicativos informatizados definido, né, quais são os tópicos. Então, eu acho que alguns desses tópicos são bons, outros nem tantos, e outros poderiam estar aqui. Mas vamos seguir aqui, né? Então, nesta primeira parte A, nós vamos ver então formatação básica, organograma e desenhos. Desenhos não exatamente, porque daí a gente junta com a parte de figuras da outra semana aí. Desenhos ou figuras. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Bom, como que a gente vai trabalhar aqui? Essa aula é um pouquinho mais prática do que a aula anterior, de sistemas operacionais. Então, para essa aula, você vai precisar usar o software. E o software que nós usamos é o Word, que pode ser instalado na máquina. Então, tem uma versão do Word que é a melhor de todas, eu indico, se você tiver um computador para estudar. Se você tiver um PC ou um notebook, eu indico trabalhar com essa versão que é a mais completa, que é a mais fácil de trabalhar, versão desktop, aquela que é instalada. Também tem que estar instalado no seu computador, né? E o software Word faz parte do Office, que é um pacote pago, né? Então não adianta também usar um software pirata, tem que ser um software
instalado e você tem, no caso, a licença. Então eu sei que não é todo mundo que vai poder trabalhar nem com o computador e nem é todo mundo que também vai poder trabalhar com um aparelho, ou melhor, com um software instalado na máquina. Então as outras opções quais são? Tem o Microsoft Online, esse não precisa ter licença, apenas precisa ter uma conta de e-mail em algum recurso da Microsoft, como Hotmail, Outlook, Microsoft, ou até contas empresariais ou de institucional, que tenha um outro domínio, né, arroba alguma outra coisa, mas que seja da Microsoft. Isso dá para você saber na hora de entrar nos seus e-mails, que é da Microsoft ou não. Então, se você tiver isso aí, você já tem o acesso ao Word Online. Não é tão completo, mas perfeitamente dá para fazer quase tudo o que a gente vai fazer. Uma terceira opção é trabalhar dentro do próprio Microsoft Teams. Então, aquelas empresas ou instituições que possuem isso, ou o aluno que está estudando aqui e trabalha numa empresa, ou estuda em uma escola, ou em uma instituição que tem o Microsoft Teams. Então, lá dentro do Teams mesmo, tem uma espécie, muito parecido com o Microsoft Word Online, mas não precisa nem sair dali, não precisa abrir o navegador, pode acessar ele diretamente do Teams. Então, essa é uma opção bem interessante embutida aí. Muito bem, então para a versão desktop, que é a versão mais interessante, é necessário ter a licença instalada. Então, não vamos, neste momento, para esse começo da aula, pensar nisso. Vamos para a versão online ou para a versão Teams, que aí você pode usar até no celular. Lembrando que o celular, a versão dele é ainda mais simplificada do que a versão, a versão que eu teria para, no caso, online, né? No computador com o navegador de PC. Então tem essas dificuldades aí, mas dá para fazer. Dá para digitar texto, dá para formatar, dá para fazer tudo no celular, tá bom? É um pouquinho diferente. Bom, se você for usar ele diretamente online, você vai ter que entrar na sua conta, né? Que nem eu estou fazendo aí, ó. Estou entrando numa conta, digita a senha ali, e aí lá dentro da sua conta você vai procurar o menu aplicativos, que normalmente é representado por essas bolinhas aí, ó, esse monte de bolinha. Essa cor aqui vermelha pode mudar, porque aí depende da organização, muitas vezes é azul se você entra pelo Hotmail, Outlook. Então você vai procurar, olha ele aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tá vendo? Então você clica nele, ele estende esse menu, e no menu eu tenho ali o Word. Então eu clico nele e ele vai abrir para mim, então o Word. Aí você tem que criar um documento, dar um nome para ele e assim por diante. Ele vai salvar os arquivos no OneDrive, que é uma outra coisa que você tem automaticamente também, caso você esteja inserido em uma conta Microsoft. Então, automaticamente você já tem o Word Online e você também tem um espaço para gravar os arquivos. Esse espaço não é no seu próprio computador, esse espaço é na nuvem. No caso do Microsoft Teams, trabalha com a mesma nuvem e tal, mas aí você vai fazer o seguinte: com o Microsoft Teams aberto, você vai procurar aquela abinha ali, ó, arquivos. Se você tiver no celular, essa abinha pode estar escondidinha, mas tem também. Você vai clicar em 3 pontinhos aí, né, na parte de baixo do celular ali, até encontrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Eu estou com o celular na mão aqui, não é o ideal, mas talvez eu consiga mostrar aqui. Vou abrindo aqui enquanto isso, Teams. E já mostro para você como é que abre aqui no celular também. Aí você vai procurar então essa aba arquivos. Aí você vai escolher um lugar para salvar, que é o OneDrive ali, ó, né? Você vai salvar no seu próprio OneDrive. E aí vai ter a opção para você criar um novo documento. Então, no aparelho aqui, deixa eu trocar aqui para vocês verem. No aparelho, então você vai ver assim, ó, mais ou menos aqui, tá vendo? Aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo tem, ó, atividade, chat, equipes, atribuição, comentário, e tem o mais. Então você vai clicar no mais e você vai procurar aqui, ó, arquivos. Tá vendo aqui, ó? Arquivos. Aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Arquivos. Ele tem arquivos.
E aí, armazenamento em nuvem. Aí vai aparecer o OneDrive. Você clica no OneDrive e aí vai aparecer todas as suas pastinhas, ó, do OneDrive. E tem um maisinho aqui embaixo, ó, tá vendo? O maisinho aqui embaixo. Esse maisinho você toca nele e aí você escolhe aqui, ó, se você quer criar pasta ou carregar, ou, peraí, deixa eu entrar aqui no lugar aqui. Tem que criar pasta ou carregar. Aqui parece que não dá para criar diretamente aqui não. Vai ter que criar em algum outro lugar aí e depois passar para cá. Deixa eu achar um outro lugar aqui que a gente pode fazer isso. Atividade. Equipes, turno, salvo. Não, é ali mesmo. Arquivos. Bom, pessoal, depois eu complemento então essa parte de como criar o arquivo aqui, porque tá faltando o botãozinho aqui para criar direto, né? Não quero carregar, quero criar. Mas tudo bem. Se isso não for possível, a gente coloca um arquivo meio público que vocês possam copiar e aí começar a partir dele, certo? Mas se for pelo computador, é nesse lugar que eu estou mostrando aí. Em celular é meio complicado mesmo. Enfim, aí você escolhe o Word e abre. Aí vai abrir assim, ó, igual como se fosse no online, né? Então para essa aula eu vou utilizar essa versão aqui do Microsoft Teams, que pode ser utilizado pelo celular também, como você está vendo aí. Então ele abre um documento em branco a partir daí. Bom, só lembrando, esta aula não é de digitação, obviamente. Nós estamos aqui para aprender a digitar. Por isso, podemos trabalhar com um texto copiado ou até mesmo um texto gerado automaticamente. Aí fica a seu critério. Você pode copiar um texto da internet, um texto que você achou legal. Você pode até digitar se você quiser. Ou a gente vai fazer uma estratégia aqui para criar um texto meio aleatório, né? Dá para criar texto aleatório no Word. Como é que faz isso? Você vai digitar essa frase maluca aí, ó, igual hand 35,10 e dá um enter. Então deixa eu fazer para vocês aqui, ó. Um segundinho. Eu vou ir pro Teams aqui. Ó, tô no Teams. Aí, primeiro que eu tenho que ir no arquivos que eu falei para vocês. Aí eu vou no OneDrive. Aí eu escolho uma pasta aí que eu quero salvar. No caso aqui eu tenho uma pasta com a turma. Uma turma aqui, ETEC, onde eu dou aula. E aí nós temos aqui um material, tal. E aí eu tenho uma pasta aqui para aplicativos informatizados, né? Para aula de Word, tá aqui. Posso salvar aqui mesmo, né? Mas você pode encontrar um lugar mais simples aí. Clica em novo, escolhe aqui documento Word e dá um nome para ele. Aula ou exemplo 1. Exemplo 1. Criar. Aí está. Então está meu documento em branco. Posso começar a trabalhar com ele aqui. Então eu quero gerar um texto aleatório aqui, em vez de eu digitar, né? Clico aqui, digito igual rand, R-A-N-D, aí eu coloquei 35,10. O que isso aqui é um número? Não, eu vou explicar para vocês já. 35,10, dá um enter. Pá! Aconteceu uma coisa doida aqui. Apareceu um monte de texto escrito em latim. Está escrito lá: Lorem ipsum dolor sit amet, consequentur ad disciplinem. Muito louco isso aqui, né? Então eu tenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, 35 parágrafos com, em média, 10 linhas cada um. Tá um pouco mais, vamos dizer assim, tá um pouco mais
variado do que isso, sei lá. Mas é essa quantidade de texto que eu tenho. Algo em torno de 35 parágrafos com 10 linhas cada um. Por isso que é RAM de 3510. Gostaram desse negócio aí? É que a gente realmente não está interessado no texto que está escrito ali. Bom, 35 parágrafos com 10 linhas cada um. Ou você vai colar o texto. Então, se você for colar o texto, aí eu tenho umas diquinhas para você aqui, ó. Se você for colar o texto. Se você optar por colar um texto, algo que você deve saber é que não dê Ctrl+C, Ctrl+V. Está proibido Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque não pode copiar? Não. Você pode copiar. O que está proibido é Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque o Ctrl+C, Ctrl+V, ele cola tudo o que você copiar. Ele cola a formatação, inclusive. Ele cola links de tabelas do texto original. Ele cola até mesmo as cores. Ele cola, se tiver um hipertexto, ele cola tudo. Entendeu? E nós não queremos isso, nós queremos texto simples. Então, como você faz? Você usa o Ctrl+C, mas na hora do Ctrl+V, você opta por colar somente texto, que é o Ctrl+Shift+V, entendeu? Ou então você clica com o botão direito e procura ele aqui, ó, colar somente texto, Ctrl+Shift+V. Quer ver como é que funciona isso? Ó, eu vou pegar um texto aqui na internet, você não vai ver. Eu vou abrir o navegador e vou procurar um texto aqui. E aí eu achei um texto do Wikipedia, né? O lugar mais lindo que tem para copiar, Wikipedia, tudo cheio de... E dei Ctrl+C. Até aí tudo bem. Aí eu venho aqui no meu texto, que agora você está vendo, Lorem Ipsum, e vou lá no finalzinho. Vou colar aqui, ó. Ctrl+V. Colei Ctrl+V. Ah lá. Veio tudo esquisito, veio com hipertexto. Se eu encostar até aparece o site, ó. Essa colagem foi ridícula. Então eu dou um Ctrl+Z e dou um Ctrl+Shift+V. Ah lá. Aí sim. Ou então eu clico no botão direito e escolho colar somente texto. Agora sim, agora só tem texto aqui, embora venha um parágrafo a mais aqui, tá? Então essa é a primeira diquinha aqui que eu gostaria de dar na aula. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, vocês não estão vendo, cara. Desculpa aí, vou fazer de novo para vocês enxergarem o que eu fiz. Então, ó, eu entrei num site, copiei um pedaço de texto, vim aqui no final do meu texto, tá? Do Lorem Ipsum, e dei um Ctrl+V. Se eu der Ctrl+V, vem colado tudo zoado, assim, ó. Tudo com hipertexto, ó. Encosta aqui, dá pra ver até o site. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Então, Ctrl+Z. Eu quero um Ctrl+Shift+V, que daí vem só o texto, ó. Texto puro. Ou você clica com o botão direito e aparece aqui, ó, colar somente texto. Certo? Agora sim, desculpa, porque eu tinha feito isso e vocês não tinham visto. Então agora sim. Então essa é a primeira diquinha que eu queria passar para vocês sobre como colar. Então tanto faz. Você colou o texto, ou você digitou o texto, ou você fez um Lorem Ipsum lá, fez um rand. Então agora você tem um texto. Então agora a gente vai começar a parte de formatação. Mas para começar a parte de formatação, eu vou continuar num outro vídeo, vou dar uma interrompida para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então a gente volta já já, quer dizer, não é que eu volto já já, continue assistindo aí, ó, não se perca no caminho não, né? Acabou esse vídeo, já assiste o outro aí porque é a continuação, só tá com partes separadas, já volto.